Abra a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 7, versos 1 a 17. 2 Samuel, capítulo 7, versos 1 a 17. Se porventura tiver alguma criança de 4 a 10 anos aí no templo, as professoras já saíram com as crianças, podem conduzir a salinha. Então, se tiver alguma criança aí, a Marione está descendo ali, já pode levar, né? Isso. 2 Samuel 7, de 1 a 17, todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Olha, eu moro em casa de cedros e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei: Vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: Vai e dize a meu servo Davi: Assim diz o Senhor: Edificar-me-ás tu casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo. Em todo lugar que andei com todos os filhos de Israel, falei acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: Por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tomei-te da malhada de trás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam, como dantes. Desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Quando teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas essas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Amém? Você pode orar comigo? Diga assim: Deus, muito obrigado por tua palavra, que o meu coração seja terra boa para ouvi-la, recebê-la, entendê-la e praticá-la, para a glória de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos, podem sentar. Prepare-se para o futuro. Nós continuamos trabalhando o verbo preparar. A importância de nos prepararmos para a vida, para as circunstâncias, para os desafios. E nós já temos visto a importância de nos prepararmos para as estações da vida. Já vimos também a importância de nos prepararmos para as pedradas da vida. Já aprendemos que precisamos nos preparar para a missão. Também é necessário nos prepararmos para as mudanças. E também aprendemos que é preciso nos prepararmos para ter
e manter a presença de Deus. Quantos acompanharam essas 5 ministrações aqui? Levanta a mão. Pouquinha gente, muita gente falta, né? Mas poucos aí acompanharam. Você que não acompanhou essas 5 ministrações, entra lá no nosso aplicativo, está lá. Você pode procurar encontrar estas ministrações. Também no YouTube você acessa lá, né, e coloca lá o tema da ministração e você vai encontrar. Qualquer dúvida você fala com a Bruna, ela faz as postagens, pode estar indicando você como você pode fazer para achar, para encontrar, para poder, né, achar as mensagens que são aqui pregadas. Amém? Vocês estão aqui comigo? Amém? Então fica aqui bem firme comigo, olhando aqui para mim. Aqui agora não é olhando para Jesus, tá? Não é Hebreus 12, agora é olhando para o pastor Eliezer. Tá bom? Não tire os olhos daqui, então, para nós conversarmos um pouquinho, ministrarmos essa palavra ao seu coração. Então, hoje, nós vamos falar sobre a importância de nos prepararmos para o futuro. Davi não era um homem acomodado. Ele não trouxe a arca da aliança para Jerusalém e disse: agora pronto, já derrotei meus inimigos, o culto ao Senhor está estabelecido no lugar central, a presença de Deus está comigo e com o povo de Deus, pronto. Não foi assim. Ele sonhou mais, ele desejou mais, ele desejou construir um templo, uma casa para Deus. Ele queria mais, ele podia estar acomodado. Nós já vimos aqui, né, que ele passou por diversas estações da sua vida. Nós já vimos aqui que ele aprendeu a superar e a reagir bem às pedradas. Nós aprendemos aqui que ele aprendeu que na missão todos são importantes e há algumas características importantes a aprender com ele nessa questão de missão. Aprendemos aqui que as mudanças exigem alguma coisa da gente, ele aprendeu isso. E ele aprendeu que para trazer a presença de Deus com ele, era preciso também preencher algumas condições. Então, ele estava agora sossegado. Agora, já conquistei Jerusalém, já estou entronizado na fortaleza de Sião, já está tudo tranquilo. Mas é interessante que ele deseja algo mais. Ele olha e ele diz: ainda há o que fazer. E ele deseja construir uma casa para Deus. Eu quero abrir aqui um parêntese e quero que você me entenda e me escute bem. Essa semana Deus falou uma coisa muito importante ao meu coração. Preste atenção. Sabe o que Deus falou ao meu coração? Ele disse assim: não ore para que Deus cumpra o desejo do seu coração, nem do coração das pessoas. Eu tenho o costume de às vezes orar por alguém e dizer: Senhor, cumpre o desejo do coração do teu filho. E Deus disse que não é para mim orar mais assim. E eu não vou orar mais assim. E eu disse: por quê, Deus? Ele disse: porque grande parte do desejo do coração das pessoas são maus. Grande parte dos desejos são maus. Então às vezes eu estou orando: Deus, cumpre o desejo do coração do meu irmão, e ele está desejando pecar. E aí o negócio não é bom. Ah, mas lá o salmista diz: agrada-te do Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Perfeito. Mas é preciso você levar em consideração a primeira parte. Se você se agradar de Deus, se você tiver prazer em Deus, então o desejo do seu coração será para Deus, será o desejo de Deus e Ele vai conceder. Essa é a diferença. Esse é o diferencial. Porque o desejo que vai estar no teu coração é o desejo de Deus, porque você se agrada dele, você tem prazer nele e você quer fazer aquilo que lhe agrada. Esse é o diferencial. Fechando o parêntese, Davi desejou construir um templo para Deus e recebeu o aval do profeta Natã. Natã, com quem o Davi havia compartilhado: olha, Natã, eu estou com esse sonho, eu estou com esse desejo. E o Natã diz: faz tudo o que o teu coração deseja.
E aí naquela noite o Natan tem uma visão que ele tem que voltar atrás do que ele disse para o Davi. Diz, vai lá e diz para o Davi que não é para ele fazer coisa nenhuma. E isso é interessante. Isso era uma coisa muito boa. O que Davi tentou fazer era uma coisa muito boa. Ninguém havia pensado nisso antes. Mas aí Deus fala ao profeta, ele diz, nunca ninguém pensou, não foi porque falharam nisso, não é porque os que vieram antes do Davi falharam nisso, é porque eu nunca pedi que isso fosse feito, eu nunca quis que isso acontecesse, e não quero que Davi faça, e mais, eu até vou permitir que se construa uma casa para a honra do meu nome, mas não será ele que construirá essa casa, e sim o filho dele é quem fará isso. E há, meus queridos irmãos, pelo menos 3 razões pelas quais muitas vezes Deus transfere uma tarefa, uma bênção para a próxima geração. Pelo menos 3 razões para que ele faça isso. A primeira delas é que nem tudo que intentamos fazer para Deus é a vontade de Deus. Diga para o seu irmão isso. Mas é para Deus. Deus te pediu que fizesse isso? Ele quer que você faça isso? Ah, mas eu achei que você não tem que achar nada. Eu não tenho que achar coisa nenhuma. Eu tenho que fazer o que Ele quer que eu faça isso. Aliás, às vezes não fazemos o que Ele quer, e queremos fazer o que a gente quer, achando que vai agradar Ele. E Ele diz, olha, o que eu quero de você é isso aqui. Eu não quero que você faça essa outra coisa. Essa outra coisa eu não mandei você fazer. Ah, mas isso não vai te agradar. Não. Às vezes são boas ideias, boas intenções, mas não é o que Deus quer. Era uma coisa boa construir um templo para Deus? Sim ou não? Sim, era. Mas Deus não queria que fosse naquele momento. Às vezes nós encontramos pessoas, olha bem, fazendo coisas para Deus e decepcionadas, porque isso não está dando certo. Mas aí eu faço a pergunta, Deus pediu isso? Pedir ele não pediu, mas eu achei que ia agradar. Não, meu irmão, você só agrada a Ele fazendo o que Ele está dizendo para você fazer. Lembra do Saul? Eu trouxe essas ovelhas, esse gado para agradar, nós vamos sacrificar tudo para Ele. E o Samuel diz assim, mas não foi isso que Deus te pediu, Ele não quer teu sacrifício. Não é isso que Deus quer. Quem diz que Deus quer isso, Saul? Ele quer a tua obediência. É isso que Deus quer. Então é preciso entender que nem sempre o que intentamos fazer, e aí Deus não nos permite, aí Deus então vai transferir isso para uma próxima geração. Segundo lugar, irmãos, é porque existem aqueles que preparam o caminho para a próxima geração. Nem sempre seremos nós a colher o que plantamos. Nós hoje estamos colhendo algumas coisas que outros plantaram, e estamos semeando coisas que outros colherão. Então a gente precisa ter esse entendimento. Colhemos o que não plantamos, e plantamos o que muitas vezes não vamos colher. Outros colherão aquilo que nós estamos plantando hoje. Davi aprendeu isso, Davi entendeu isso, e foi preciso que aprendesse. Em terceiro lugar, as nossas guerras também nos impedem muitas vezes de realizar hoje algumas coisas para Deus. Nossas guerras, mesmo que necessárias, podem nos impedir de construir alguma coisa para Deus. E aí Deus vai dizer para o Davi, e ele mesmo vai dizer, vai expressar isso lá em 1 Crônicas, capítulo 22, verso 8, ele vai dizer exatamente isso. A palavra do Senhor, porém, veio a mim dizendo, tu tens derramado muito sangue, tens feito muitas guerras, então tu não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra perante mim. Compreende, irmão?
Preste atenção, muitas guerras que travamos nos impedem de construir algumas coisas para Deus. Você está aqui comigo? Olha aqui para mim. Deus diz a Davi que o principal motivo dele não poder construir o templo era esse. Deus queria um homem de paz para construir o templo. Olha bem isso, irmãos, muito importante, muito importante. Ao considerarmos o caráter e as ações do Senhor, nós precisamos ter em mente os seus dois modos de agir para com a humanidade. Quais são os seus dois modos de agir para com a humanidade? A lei pela qual ele pune e condena, e o evangelho pelo qual ele perdoa e conforta. Por isso Salomão, no hebraico Shelomó, similar a Shalom, paz, foi o escolhido, o homem de paz. Davi puniu e executou o juízo de Deus sobre nações. Salomão conciliou e estabeleceu paz. Foi isso que ele fez. Davi puniu e executou o juízo sobre nações. Salomão conciliou e estabeleceu paz. Então, por isso Salomão foi o escolhido, porque existem coisas que somente pessoas de paz podem construir. Existem guerras que a gente luta que são necessárias, que trava, essas guerras são necessárias, mas existem coisas para construir para Deus que somente pessoas de paz conseguem fazê-lo. Compreende isso, irmão? Então, por essas três razões, Davi foi impedido de construir o templo. Mas tomando por base a revelação do Senhor ao profeta Natã, há algumas considerações que nós precisamos fazer. À medida que nos preparamos para o futuro, nós precisamos considerar algumas coisas. Davi tinha uma visão além, ele não estava acomodado, ele queria fazer algo mais, mas ele foi impedido. Mas aqui nós vamos aprender algumas considerações importantes. E a primeira delas, nessa questão tão importante de nos prepararmos para o futuro, a primeira consideração que eu preciso fazer é que eu não posso nunca esquecer as minhas origens. Então, nunca esqueça as suas origens. Na revelação do Senhor para Natã a respeito do futuro de Davi, o Senhor começa dizendo para o Natã, para comunicar a Davi exatamente algo sobre o seu passado. Ao nos prepararmos para o futuro, devemos considerar o passado e o presente. Deus está lembrando a Davi de onde ele veio. E se existe uma coisa que nos ajuda e muito a manter os pés no chão, enquanto nós tocamos nossas mãos nos céus, é a lembrança de quem nós éramos. O apóstolo Paulo faz isso com muita frequência. Ele estava sempre recordando o seu passado para ter em mente o seguinte: onde o pecado abundou, a graça superabundou. Ele estava sempre lembrando desse fator. Quando ele lembrava do seu passado, ele lembrava que a graça de Deus superabundou na sua vida. Deus estava ensinando a Davi e a nós outras verdades além da manifestação da graça. Deus estava ensinando a Davi que Davi não tinha sangue real, mas havia sido escolhido. Deus estava lembrando a Davi: fui eu quem te escolhi, fui eu que tomei você de trás da malhada, das ovelhas. Chamado é isso, é Deus vocacionando, é Deus tirando, é Deus mudando a posição, é Deus fazendo. Deus estava também dizendo a Davi que ele deveria manter a humildade e mais, não perder a essência de pastor. Deus está dizendo: eu te tirei de lá. Ele está dizendo: não esqueça de onde você veio, não perca a humildade e não perca a sua essência, o seu coração de pastor, porque era disso que Deus precisava para a vida de Davi.
Geralmente, queridos, quando esquecemos de onde viemos, nos achamos importantes e nos perdemos. É preciso considerar isso. Não dá para ter futuro sem lembrar que foi Deus que nos resgatou no passado e nos transformou para algo maior no futuro. Eu vou repetir para você guardar isso na sua mente e no seu coração. É preciso considerar isso. Não dá para ter futuro sem lembrar que foi Deus que nos resgatou lá no passado e nos transformou para algo maior no futuro. Se você não tiver isso em mente sempre, não há futuro para você. O futuro há quando você reconhece, né, o que Deus fez na sua vida, de onde Ele te tirou, e nunca esquece isso, porque você sempre vai estar mirando exatamente para aquilo que Jesus fez na sua vida e na sua história. Então, considerando algumas coisas importantes do preparo para o futuro, uma das coisas que você precisa considerar é: nunca esqueça as suas origens, de onde Deus te tirou. Olha para o seu irmão aí, dá uma sacudida nele e diz: meu irmão, não esqueça de onde Deus te tirou. Não esqueça. A segunda consideração importante: nunca esqueça qual a fonte do sucesso. Versículo 9: se não considerarmos quem operou em nós os milagres, as transformações, então não estaremos também prontos para o futuro, não chegaremos ao futuro. Deus estava dizendo para Davi o seguinte: Davi, é o seguinte, eu te guardei, eu fui contigo. Verso 9: a presença de Deus é sinônimo de proteção. Eu fui com você, eu te protegi, eu te guardei até aqui. Segundo lugar, Davi, eu eliminei os teus inimigos diante de ti. Não pense, meu querido irmão, que somos nós quem derrotamos os inimigos que temos hoje. Quais são os inimigos que nós temos hoje mesmo? Quais são os inimigos que nós temos hoje? São 3 inimigos do cristão. Quais são? Quais são os 3 inimigos do cristão? O mundo, a carne e o diabo. Vamos lá, os 3 inimigos do cristão: o mundo. De novo. Você consegue derrotar o mundo? Você consegue derrotar a sua própria carne, sua natureza pecaminosa, caída? Você consegue derrotar o diabo? Você consegue isso? Não. Quem faz isso é Jesus. Lá na cruz do Calvário Ele fez isso. E quando você olha e se apropria do poder e da verdade da cruz, você derrota esses 3 inimigos, que é o mundo, a carne e o diabo. Veja só, meu querido irmão, não pense que é você quem derrota o inimigo. Não, eles foram derrotados na cruz. A vitória vem do Senhor, é dele que vem. E Deus está dizendo: eu eliminei os teus inimigos diante de ti. Quem é que elimina os nossos inimigos? É Deus. Não é você que vence, não é você que consegue, é Ele. Então você precisa estar conectado a Ele para ter a sua vitória. Em terceiro lugar, eu engrandeci o seu nome. Eu engrandeci o seu nome. Deus está dizendo para Davi aqui através de Natã: eu engrandeci o seu nome. Na história bíblica, nem Abraão tem um nome citado tantas vezes na Bíblia quanto Davi. É o nome mais citado na Bíblia, é o nome de Davi. E é o Senhor quem nos dá um nome. E segundo a revelação do Apocalipse, cada salvo receberá um novo nome no céu também. Amém? Novo céu, tudo novo, até o seu nome será novo. Então, meu querido irmão, é impossível ter futuro sem considerar quem garante as nossas vitórias e o nosso sucesso.
É impossível. Não há futuro para quem não reconhece Deus na sua vida. Eu vou repetir para você guardar. Não há futuro para quem não reconhece Deus na sua vida, na sua história. Se você não reconhecer Deus na sua vida, então não há futuro para você. E o que Deus está dizendo para o Davi é isso: olha, Davi, eu te guardei, fui contigo, eu eliminei os teus inimigos diante de ti, e eu engrandeci o teu nome. Fui eu que fiz isso. E quando nós reconhecemos que foi Deus, significa que há futuro para nós. Quando não reconhecemos isso, não há futuro. Nós precisamos reconhecer que é Deus quem faz tudo na nossa vida. Compreende isso, irmão? Então diga para o seu irmão aí: tudo é Deus. Nunca esqueça disso. A terceira consideração importante que precisamos fazer, meu irmão, em relação a nos preparar para o futuro, é preciso considerar que nós temos que nos tornar facilitadores para as novas gerações. Então, seja um facilitador para as novas gerações, versos 11 a 15. Deus faz uma aliança com Davi, a aliança davídica está estabelecida nesse capítulo que nós lemos. Faz uma aliança com a casa de Davi, e lhe diz que seria o seu filho quem construiria o tão sonhado templo. Mas, preste atenção nisso, a negativa que Deus deu para Davi, não o impediu de preparar tudo para o futuro. Preste atenção nisso, Deus disse não para Davi, então ele poderia cruzar os braços: bom, já que não é para fazer, que o meu sucessor se vire e faça. Ele poderia cruzar os braços e dizer: bem, já que eu não pude realizar, quem vier que se vire e faça. Ele poderia ter dito isso ou não? Sim ou não? Ele poderia ter feito isso ou não? Sim ou não? Sim. Mas ele não fez. Ele tomou todas as providências. Ele preparou tudo para o futuro. Ele comprou o terreno de Ornã, o Araúna, lá no dia em que ele foi oferecer um sacrifício para que a peste acabasse, né? Uma peste que havia vindo sobre Israel, porque ele fez um censo que não deveria ter feito. Então ele compra a eira do Ornã, paga a eira do Ornã, e lá naquele lugar que ele comprou do Ornã, o Araúna, foi construído o templo. Ele comprou o terreno do templo, ele ajuntou o material para construir o templo, ele animou os príncipes, ele orientou Salomão, e ainda deixou estabelecidas as ordens dos sacerdotes e levitas, estabelecendo os 24 turnos de todos os sacerdotes e levitas. Está lá no primeiro livro de Crônicas. Tudo isso ele fez para executarem o serviço e o culto, tanto na tenda quanto no futuro templo a ser construído. Davi foi um homem de visão, um facilitador. Nós temos que ser facilitadores, preparando o caminho para o futuro daqueles que estão vindo depois de nós, queridos. Nós temos na história bíblica o relato de homens de Deus que foram tementes a Deus, mas não se preocuparam com o futuro. Temos relato de gente assim. Um dos relatos assim que eu me impressiono muito, sempre que lembro, é o relato de Ezequias, quando recebeu uma embaixada da Babilônia, depois da sua cura milagrosa, e ele abre os seus arsenais, os seus tesouros, mostra tudo para o povo que estava lá visitando, os embaixadores da Babilônia. Quando os embaixadores vão embora, o profeta Isaías diz: o que você mostrou para esse povo que veio aí? Mostrei tudo. Mostrei meu poder, mostrei minhas armas, mostrei meu exército, mostrei meus tesouros. Ah, é? Pois é, então, futuramente esse pessoal aí que se abriu os tesouros, mostrou tudo para eles, futuramente eles vão vir aqui, vão levar tudo embora para a terra deles, porque você foi um bobão, você mostrou tudo para eles, agora eles sabem o que tem aqui e vão vir buscar, pronto. Mas vai ser nos dias lá dos teus descendentes. Aí o Ezequias, né, homem de Deus, temente a Deus, ele olha para o Davi e diz: boa essa palavra. Que boa essa palavra, rapaz. Está dizendo que esse povo vai vir aqui. É, mas não vai ser no meu tempo. E depois os outros que se virem.
É assim, tem gente que faz assim. Ele diz isso, que bom. Será no futuro, não vai ser agora, então não tenho o que temer, porque essa tragédia não vai acontecer comigo. Preste atenção, irmãos. O próprio Salomão não se preocupou em preparar o seu filho Roboão. Resultado, a inabilidade de Roboão para lidar com as pessoas causou a divisão do reino, porque o Salomão não se preocupou. Vem cá, meu filho, eu vou te ensinar como governa, como é que você tem que fazer as coisas com sabedoria. Não fez isso. Aí o Roboão assume e já dá a maior bagunça, porque não foi orientado. Mas temos também na história bíblica pessoas que entenderam a necessidade de preparar o caminho para as novas gerações. Um bom exemplo disso foi Moisés. Moisés tentou de todas as formas argumentar com Deus para entrar na terra, e Deus disse: não. Então tá bom, Senhor. Ele poderia simplesmente dizer: tá bom, então o Senhor faz do seu jeito. Mas ele não faz isso. Moisés faz: ó Deus, então eu tenho um pedido, você não vai me deixar entrar mesmo? Não vou. Então eu tenho um pedido, Senhor, por favor, levante um líder para esse povo, para conduzir esse povo para essa terra. Deus, esse povo sem um líder vai se perder, então levanta alguém, Senhor. Eu disse: sim, eu já estou preparando tudo aí, e você pode separar o Josué para ser o teu sucessor. Vai lá e põe a mão sobre ele. Mas o Moisés está preocupado com a continuidade. Ele quer que alguém conduza aquele povo para a terra. Eu não vou entrar, mas eu quero que esse povo entre. Olha aí o altruísmo, né? Eu não vou entrar, mas alguém vai ter que conduzir esse povo para entrar. Ele está aqui pavimentando o caminho para a geração que vai entrar em Canaã. E é isso que precisamos entender, meu querido irmão. Davi se tornou um facilitador para Salomão, e nós devemos pavimentar com um testemunho firme o caminho de quem está chegando. Precisamos considerar que não haverá futuro se não tivermos uma igreja preparada para esse futuro. Não há futuro se não prepararmos a igreja para esse futuro. Precisamos entender isso. Então Davi foi um facilitador para o seu filho, para a geração que veio depois. Nós não podemos nos acomodar, irmãos. Nós precisamos ser facilitadores para quem está chegando, orientando, educando, instruindo, para que tenhamos uma igreja no futuro. Porque se não fizermos isso, não teremos uma igreja. Tudo indica que as coisas estão piorando a cada dia, e não vai sobrar muita coisa não. Mas se nós fizermos a nossa parte, tenho certeza que haverá um remanescente fiel ao Senhor. Amém, meu querido irmão? Então seja um facilitador para preparar o caminho para os outros, com testemunho firme, vibrante, alguém que ajuda os outros orientando e preparando-os para o futuro. Precisamos considerar isso. Não haverá futuro se não prepararmos a nova geração que está chegando. Pergunta para o seu irmão: entende isso, irmão? E a quarta consideração que eu quero fazer nesta hora, nesta noite, nesta ministração, é essa consideração: lembre-se que o futuro se estende para a eternidade. Lembre-se que o futuro se estende para a eternidade. Quando Deus manda dizer para Davi que o seu reino seria para sempre, e que haveria um descendente com um trono estabelecido para sempre, Ele não está falando apenas de Salomão. Ele não está falando apenas do que virá logo a seguir. Não, é uma profecia messiânica, falando do ilustre filho de Davi, que viria anunciando um reino eterno, que nasceria de uma virgem, que morreria numa cruz, que ressuscitaria o terceiro dia, que seria assunto ao céu e voltaria para estabelecer o seu reino eterno. Quando o Senhor fala aqui para Davi de uma casa que seria estabelecida eternamente, Ele não está falando de Salomão, Ele está falando do Messias. Ele está falando de algo maior, de algo que está adiante. Deus está dizendo para Davi: Davi, o que eu estou fazendo com você não é só para aqui agora. A casa que eu estou estabelecendo para você
É uma casa que será eterna, porque haverá um descendente eterno nessa casa, que vai estabelecer um reino eterno nesta casa. E agora preste atenção nisso que eu vou dizer. Se você se prepara para o futuro, sem considerar a eternidade, você não está se preparando para o futuro, está se preparando para o cemitério. A preparação para o futuro é a preparação para a eternidade. Fiz questão de gravar isso aqui para você memorizar isso. Se você se prepara para o futuro, sem considerar a eternidade, você não está se preparando para o futuro, está se preparando para o cemitério, porque a preparação para o futuro é preparação para a eternidade, meu querido irmão. Você não se prepara para daqui até o cemitério, para ter um dinheirinho para pagar seu caixão e para pagar o túmulo lá, o terreninho no cemitério, não. Então você não está se preparando para o futuro. A verdadeira preparação para o futuro vai além, é a preparação para a eternidade. Vale lembrar o que disse o apóstolo Paulo, que esperar em Cristo só nessa vida é verdadeira loucura. E também, por isso Jesus chamou o rico da parábola de louco, porque ele ajuntou para essa vida e não se preparou para a eternidade. E não se preparar para a eternidade é não se preparar para o futuro. Se eu perguntar, você está preparado? Eu estou preparado para o futuro, já comprei meu terreninho no cemitério. Então você não está preparado para o futuro, você está preparado para morrer, e não para o futuro. Você se prepara para o futuro olhando para o céu, você se prepara para o futuro se preparando para a eternidade com Jesus, vivendo em santidade, olhando para lá, mandando o teu material tudo lá para cima, focando lá em cima e não nas coisas dessa terra. Quando você faz isso, você está se preparando para o futuro. Aí o Senhor diz para Davi: Davi, eu tenho algo maior para você, é algo que vai além do tempo e do espaço. Por isso, é algo que é eterno. A tua descendência, Davi, não vai assumir um trono aqui apenas. Tua descendência será uma descendência que vai reinar eternamente. Então, meu querido irmão, não há futuro se não considerarmos que há uma eternidade pela frente. Não importa o que você esteja passando aqui agora, mas importará e muito onde você passará a eternidade. Isso vai importar e muito, meu querido. Então tem que se preparar para quê? Para essa eternidade. Se preparar para esse futuro. O verdadeiro futuro está na eternidade. Agora, se você não se preparar para lá, estiver preocupado só com aqui e agora, em ter filhos, em casar filhos, em ter netos, e depois ter uma poupancinha para pagar o seu caixão, você não está preocupado com o futuro. Vou dizer mais uma vez, você está se preparando só para morrer. Quando você se prepara para o futuro, você começa a pensar nas coisas do alto e buscar e ter um pensamento diferente a respeito da eternidade, querido irmão. Não esqueça disso. Eu quero concluir essa palavra essa noite dizendo para você: não se acomode, façamos como o apóstolo Paulo, prossigamos para o alvo e sejamos pessoas com a visão de Davi. Vamos nos preparar para o futuro, e essa preparação para o futuro é preciso considerar algumas coisas. É preciso considerar em primeiro lugar as nossas origens, sempre lembrar de onde o Senhor nos tirou e para que Ele nos resgatou. De onde nos tirou e para que? Te tirei de lá para cumprir um propósito na sua vida, diz Deus a Davi. É preciso considerar qual a fonte do sucesso. Sim, nunca esqueça que nossas vitórias e conquistas não são frutos do nosso esforço e do nosso braço, e vencemos o inimigo pelo poder da cruz, do Calvário. Precisamos estar conectados à cruz e ao Calvário para vencer os nossos 3 inimigos. É preciso considerar que precisamos ser facilitadores para as próximas gerações. Como? Preparando-os para aquilo que virá, lhes dando as ferramentas certas. Davi prepara tudo, dando as ferramentas todas, deixando tudo preparado para a execução do que tinha que ser feito. E a quarta consideração a ser feita é que o futuro
ele não termina no cemitério. Ele se estende para além do nosso tempo, para a eternidade. É preciso nos preparar para o verdadeiro futuro, para a eternidade. Curva sua cabeça, por favor. Eu quero, nesta noite, perguntar a você: você tem lembrado quem você era? De onde Jesus lhe tirou? E o que isso tem gerado no seu coração? Você tem lembrado quem você era, de onde Jesus lhe tirou? E o que isso tem gerado no seu coração? Você tem reconhecido que não há sucesso sem Deus? Então dependa dele. Você tem sido um marco, um testemunho, um facilitador para a próxima geração? Você está preparado para a eternidade? Ou ainda há dúvidas no seu coração? Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja, ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.